Olá malta, bem-vindos ao último episódio do Lugar de Leão, do campeonato. Ainda temos mais um jogo. Pessoal, bicampeões, é tudo aquilo que interessa. Bicampeões. E o podcast podia acabar aqui. Honestamente, é só isso que vale. 70 anos depois, aqui estamos a festejar dois títulos seguidos. E para o ano há mais, para o ano há mais, para o ano é o terceiro. Nós estávamos a pensar o que é que faríamos neste podcast, porque falar sobre o jogo seria limitante. A verdade é que a maior parte dos Sportingistas se calhar nem ligaram muito para o jogo, só queriam era que acabasse e que ganhássemos. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre o jogo, sim, e depois partilhar aqui as nossas experiências da festa e também refletir um bocadinho em tudo o que nos levou a estar aqui, que foi uma jornada muito longa. Este foi o campeonato que mais sofri na minha vida, falo por mim, não sei quanto a vocês digam também, mas estou mentalmente cansado. Ainda não acabou, mas está quase, está quase. Bem, pessoal, não sei mesmo o que dizer. Afonso, olha, tu tens aí imagens da festa, e parece que estás emocionado, como estiveste no estádio. O que é que tens a dizer sobre tudo isto? Concordo contigo. Eu já tinha dito e continuei a dizer durante a época toda que isto ia ser o campeonato que ia saber melhor. Parece o Varandas ontem disse exatamente o mesmo. Mas é verdade. Tudo, tudo o que passámos esta época, por ser o bicampeonato também, passado 70 anos. Yeah. Tu, como Bem, tu, olha, tens a já palavra. sei. Já sei duas palavras, mas não para o jogo, mas para o Ah, campeonato. é. Ok. Sim, para a época, vá. Não, Isso nem dava. Duas isso, palavras. Dá uma palavra. isso é muito fácil. Yeah, bora todos tentar fazer isso. Descrevam a época em duas palavras. Começando com o Diogo. Ok? Contando com o É, Diogo, exatamente. acho que é muito fácil. É tão fácil que eu até posso já partilhar. Para mim, as duas palavras da época são altos e baixos. Acho que não há muito, Olha, não há Ok. muita, Eficácia, muito bem. não há muito para onde fugir. Tivemos momentos muito bons, que foi logo no início da época e se calhar esta parte final da época que até acabámos bastante bem. E depois de momentos maus, que foi com a saída do Amorim, com a entrada do João Pereira. E também a onda de lesões que afetou a nossa equipa ao longo da época, portanto acho que aí foram os momentos baixos e os momentos altos, sem dúvida que foi termos ganho o campeonato e temos feito quase o recorde de vitórias no início do campeonato. Portanto, está aí os altos e baixos da época. Muito bom, muito bem tirado, Diogo. Muito bem tirado. Olha, eu, se calhar, e na mesma onda, diria algo como sofrimento e superação, só para ser uma aliteração. Porque é isso, sofremos muito esta época, como disse o Diogo, com a saída do Amorim, com o João Pereira, com lesões. Vimos a coisa muito mal parada, chegámos a perder a liderança há poucas jornadas do fim. Mas a equipa conseguiu sempre superar-se nos momentos mais difíceis. Com um treinador que tinha tipo 3 dias de treino, foi ganhar um derby e recuperar a liderança. E depois fez uma boa segunda volta quando tínhamos tipo 9 10 jogadores lesionados, tentaram não sei quantos putos para segurar o barco e conseguiram. Fizeram um excelente trabalho. Portanto, foi isso. Todas as adversidades que passámos esta época, a equipa conseguiu superar-se e com alguma sorte, mas essencialmente com muito empenho, com muito trabalho, com muita dedicação, muito esforço e devoção já agora. São os nossos valores todos, pá, acho que faz sentido. E, e cá estamos bicampeões. isso mesmo. Eu posso ser o próximo? As minhas duas palavras são instabilidade e união. Acho que também é autoexplicativo. Instabilidade porque quer seja as lesões, quer seja as mudanças de treinador, quer seja a falta do plantel assim mais profundo, eh, ou seja, tudo estas nuances, eh, sei lá, deram-nos muita instabilidade como se calhar nunca tínhamos visto. No primeiro campeonato do Amorim, tivemos uma equipa que teve poucas lesões, mas que não foi às competições europeias, ou seja, foi um pouco uma equipa mais estável. O ano passado também.
Não perdemos assim ninguém super importante e este ano acho que foi o ano assim mais instável. E depois de União, porque realmente eu lembro perfeitamente, isto ficou marcado. Jogo do Braga, o último jogo do Mourinho, na outro quem quiser ir ver no vlog. Eu disse que os jogadores mereciam tudo, porque realmente tínhamos acabado de cumprir, fazer 11 jornadas com 11 vitórias, e mesmo com a saída do Amorim, os jogadores conseguiram dar a volta. Uh, ou seja, na altura, ainda sem as repercussões de ter um treinador chamado João Pereira, pronto, e depois de todas as lesões que se viram até depois, mas, mas basicamente eu disse isso. Depois até me custou um pouco dizer essas palavras porque lá está, a situação do João Pereira parecia que os jogadores até tinham desaprendido de jogar futebol, mas realmente a união do grupo notou-se bastante e acho que até nos festejos tem sido mesmo muito relevante. Se calhar também com a saída de alguns elementos estilo Edwards e assim, se calhar também facilitaram, não havia jogadores, diria eu, que se sentissem assim mais à parte e que não fizessem parte de uma família. É isso mesmo, acho que anda Sim, são tudo um muitos, muito pouco à volta do sábios. mesmo. Muito sábios. Muito sábios mesmo. Muito Olha, eu vou bem. dizer. A primeira palavra que eu tenho para dizer, que quem acompanha o lugar de Leão deve-me ter ouvido dizer pelo menos 1 trilhão de vezes esta época. Acredita. Acreditas? Acredita, claro. Acredita, se for. Acredito. Não sei como é que eu fui buscar isso. Quer dizer, eu sei porque, pá, sempre ouvi dizer acredita Sporting, não é? Mas assim, quando o João Pereira entrou, eu estava sempre acredita Sporting. Se forem ver o vlog de Bruges, a seguir, acho que tínhamos acabado de perder a Santa Clara e Moreirense e depois é que fomos à Bélgica e o Sporting Exato. marca e eu ainda estava a dizer, ainda vamos dar a volta a isto, acredita Sporting. Mas não. Não dava. Um, assim, a primeira palavra é acredita. Ainda hoje, no Motivacional Acredita Sporting, vi um comentário que dizia: Nós Sportingistas sempre acreditámos. Eu estava-me a rir um bocado porque eu acho que quase toda a gente desistiu a um ponto, mas agora toda a gente acredita que já somos bicampeões. Mas pronto. E a última palavra tem que ser histórico. Como diz o Yilman, quando as equipas é que já foram campeãs com 3 treinadores? Só nós. Uh, Isso era uma boa estatística, podias trazer para o teu momento. Se houve Pois, alguma não, equipa. pá, calculo que o Yilman tenha feito o trabalho de casa. Ok, grande nenhuma, então. Três? Assim, Dois e realmente. meio, mas pronto. Imagina ele dizer isso no Marquês. Aí, não, coitado. Mas olha, falando sobre o João Pereira, foi uma jornada incrível da parte dele. É campeão, sobe à segunda liga e está quase a descer de divisão, na verdade. Não, Portanto, não, já, imagina. já, não desceu, não Já desceu. garantiu? Te Já garantiu? garantiu. Ok, foi. Ganhou a Liga, de promoção e também não desceu. Cumpriu os 3 objetivos que tinha para cumprir. Imaginem Isso os mesmo. bónus que ele não deve ter. Estou a brincar. Mas imaginem Pá, já. que o contrato dele ainda se mantinha em todos os clubes. Ele recebia bónus de campeão, bónus de Montes de subida de tudo. divisão e bónus de manutenção. Era incrível, foi. O homem estava Oh, Era rico. incrível. Olha, e agora em jeito de brincadeira, mas de certa forma também a sério, é agradecer realmente ao João Pereira por dois motivos. Primeiro, pelos 4 pontos conquistados. Sem ele, sem esses 4 pontos, seria impossível sermos campeões. Portanto, muito obrigado, João Pereira. E depois também agradecer por ter sido tão mau que mudámos de treinador rapidamente. E o que foi a seguir conseguiu unir o grupo e tornar-nos bicampeões. Portanto, apesar de tudo, o João Pereira merece a sua medalha, para o bem e para o mal. E pronto, ele que seja feliz e que desfrute do campeonato. Obrigado por fazeres 4 em 12. Obrigado por não fazeres 5 e manteres-te até ao derby. Basicamente. Obrigado por seres tão Yeah. mau. Muito bom. Não, mas eu Pá, lembro-me. mas é factual. Pronto. Menos um ponto, pronto, vá, ó, no caso, acabámos com dois a mais, mas sem os Sim, quatro era pontos do como João mudava tudo. Pereira, mudava tudo, exatamente. Eu lembro-me de dizer Portanto, ao Diogo quando fomos a Barcelos que era a primeira vez que eu ia ver um jogo do Sporting onde achava, e que não era que queria, mas achava que ia ser melhor para o Sporting não ganhar. Literalmente isso, o melhor que pode acontecer hoje é empatarmos e o João Pereira ser despedido. São 2 pontos que no triste, futuro vão se tornarem muitos mais. E não estava nada à espera que isso triste. acontecesse, mas aconteceu literalmente assim. Ainda bem.
Foi o Yeah. golpe de falso. Foi aí que deu a volta e que veio o Rui Borges e levou a equipa à glória. Graças a Deus. Yeah. É isso mesmo. Depois devemos fazer também uma análise de balanço de época mais completa, sobre tudo. Que agora voltamos um bocadinho ao jogo, ao jogo do título, jogo do bicampeonato. Ehm, Pronto, a festa foi tanta que eu até me esqueci. Eu sei que ganhámos 2-0. Eh, Sei que um dos golos foi do Pote e outro foi do Joker. É isso que eu me lembro. Olha, temos que falar sobre o gol do Pote. Realmente foi poético ter sido ele a marcar aquele gol. Ninguém merecia mais que ele. E ainda por Quantas vezes cima é que tu foi disseste que ele uma. estava a poupar para alguma coisa? Aí está, e afinal era isto. Afinal não era para a Luz, afinal era para o último jogo. Muito bem. Se foi Rui Borges, que era visionário. E foi uma grande jogada. Foi uma grande jogada e uma grande finalização à pote. Portanto, volta tudo a normal. Volta tudo a normal. Não sei, tem alguma coisa a dizer sobre o jogo? Alguma coisa mais tática? Ou... Não, eu tenho, assim, rapidamente só recapitulando, para que, se calhar para quem esteve mais desatento, nós tínhamos feito aqui uma espécie de antevisão, ou pelo menos no podcast a seguir ao jogo do Luz, falámos sobre o potencial 11 do Sporting e foi aquilo que acho que toda a gente previa. Foi um 11 assim mais básico que o Rui Borges tem utilizado. Depois só realçar também o gol do Braga, que foi Isso muito foi muito celebrado das lindo. bancadas. Eu, por acaso, eu não sei se vocês já viram, mas já tinha acontecido algo semelhante numa última jornada com o Sporting Belenenses, em Alvalade, em que os três grandes até podiam ser campeões, na verdade, e o Sporting na altura festejou um gol, acho que foi do Aves, que na altura empatava contra o Porto. Só que na altura, pronto, não O havia Bolonense? flash. Ou seja, nós estávamos a jogar contra o Belenenses em casa Ok. e o Porto a jogar Ok, contra o ok. Aves. E, e na altura não havia flash scores nem nada, não é? Quer dizer, as pessoas estavam a ver o relato nos seus rádios Sim. e é engraçado porque foi um gol completamente diferente. Também que desta vez foi o penalti e a malta foi sabendo assim aos poucos, cada um à sua vez, mas não deixa de ser curioso. Acho que foi um momento que eu acho que apesar de tudo trouxe alguma tranquilidade também para os jogadores, porque eu lembro-me até de ver o Rui Será que eles Silva, houve um perceberam? momento, eu acho Será que que sim, eles... porque houve um momento em que o Rui Silva foi falar com um apanha-bolas, com a bola em jogo, tenho quase certeza, ou pelo menos com um momento parado. Uh, e ele foi falar ao apanha-bolas, tenho quase certeza que ele foi perguntar qual é que era o resultado do jogo. Não vejo outro motivo para ele sair da zona de campo e falar com o apanha-bolas. Posso Mas, acrescentar uma mas coisa depois sobre sim. o gol do. Deixa-me falar deste gol. Há um vídeo. Epá, é muito raro eu olhar para um vídeo e rir tipo em voz alta. Há um vídeo qualquer na bancada, tipo da reação ao gol, onde está tudo a gritar gol, gol. Há uma mulher que está tão confusa a olhar para o campo a tentar perceber o que é que aconteceu. Mas no nosso blog ou no outro vídeo? Não, 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 é para vir no Instagram. E depois pá, não sei como é que. Depois, quer dizer, eu sei, vocês sempre mandavam. Mas posso meter aqui a cara da mulher, olha, pronto, ok. Fica aqui a edição. É pá, é muito bom. Mas também, Ok. olha, Por agradecer acaso não à vi. rapariga à nossa frente que não só viu e transmitiu isso, mas como transmitiu o jogo todo do Benfica ali. Não sei que pacote de dados móveis é que ela tem, mas obrigado, Beatriz, por ires mostrando o jogo. E cada lance era vivido com muita euforia e muito É verdade, é entusiasmo. verdade. Ora Cada bem. ataque do Braga era. Braga está por Mas cima, olha, Braga está por cima. mas de resto, falando sobre o resto, sim. A partir do momento acho que, em que o Sporting marca, o Sporting estava a ganhar 1-0, depois o Benfica empata, mas acho que já ninguém sentia que o Bicampeonato ia escapar. E depois o Hum. gol do Gyökeres veio só a trazer mesmo isso. Uma coisa importante foi Sim. nós termos marcado o nosso 1-0 já depois aliás, primeiro que o Benfica tivesse empatado. Porque se tivesse 0-0 e com o Benfica a empatar ia poder alcançar a vira-volta, acho que o estádio e os jogadores iam ficar nervosos. E portanto, ainda bem que aconteceu e já estávamos relativamente tranquilos, sim. Sem Mas a dúvida. verdade é que nós fizemos o nosso trabalho. Nós precisávamos de ganhar, bastava-nos ganhar, Foi um jogo só muito dependíamos de completo, nós. apesar de tudo.
nem sempre bem jogado, mas foi muito competente. Quer dizer, não houve, na primeira parte não houve grandes oportunidades, tivemos alguns remates fora da área, um lance do Gyökeres que o Guarda defende, mas depois fomos muito cínicos também. Tivemos ali aquelas oportunidades, marcámos e o Guimarães não fez nada, a verdade. Foi um jogo horrível. Para quem precisava de ganhar, eh, péssimo, péssimo jogo. Também mérito do Sporting, que os anulou. Claro. Sim, tu Eu estavas a fiquei falar da surpreendido por primeira quão mal parte foram. e o Araújo na primeira parte ainda mandou uma bola ao poste. Aquilo, Cabeça. Hum. Yeah. cabeça. Ok. Sim, verdade, não é memorável. Mas sim, Ias o dizer alguma Vitória coisa? quase não criou perigo nenhum. Foi um jogo fácil, na minha opinião. Foi um jogo tranquilo para. Ainda bem que foi assim, honestamente. Porque, pronto, pelo menos nós já mais ou menos percebíamos que íamos ser bicampeões no momento do 1-0, aos 60 e tal minutos. Melhor assim do que ser no último minuto e morremos todos de ataque cardíaco. Não, é verdade. Depois não chegámos à festa. Olha, Oh, que já um sexto violino. Hoje vai já um sexto violino. Que vai aqui para o Ricardo. Tem um dos meus vídeos preferidos a celebrar um gol. Que eu sei que Então, chorei bastante. Eu sei. Mas o Ricardo não só está a chorar, como está. Eu quero o Sport. E depois tipo, não consegue e começa a chorar outra vez. Tipo, ele só consegue dizer metade da frase. Eu adoro esse muitas vídeo. emoções, só muitas emoções. E Ele olha, e para, posso ele dizer começa. Diz. que não apareceu no vlog, mas há um momento em que eu estava a gravar um adepto fora do estádio que estava a segurar uma criança ao colo e a chorar ao mesmo tempo e só se ouve as minhas. Só se ouve o meu chorar de criança, eu nem sei explicar. Yeah. Eu vi o vídeo, só que depois não apareceu no timeline de edição, não sei porquê. Mas Não há é triste, problema, foi não há tão problema, mas engraçado. também só se ouvir choros, não. É bem engraçado. É tipo, para explicar melhor este vídeo, nós estamos mesmo lá em cima, para quem viu o vlog, ou seja, conseguimos olhar cá para baixo, e está um pai com uma criança ao colo, e o áudio todo é só. Deve pensar, bem, ele deve ter um microfone incrível. Não, é o Ricardo a chorar a gravar. Estava muito Eu, Muito emocionado, bom. não foi? E eu nem justo me também. apercebi do Ricardo a chorar, só me apercebi do Afonso. Mas, Este Diogo não Mas ajudou nada. tu és Já realmente estava a uma pessoa chorar. com Este gajo cabeça. veio-me agarrar e diz: Tu mereces, tu mereces. E eu estás-me a fazer chorar mais, meu, cala-te. Fónix, muito bom. Não, foi um grande momento, de facto. Ainda por cima nós estávamos bem divertidos porque não é todos os dias que és bicampeão, mas acho que foi muito bonito, foi uma grande festa e espero que para o ano seja o tri e seja o triplo da festa deste ano. É só o que eu espero. Ui, É foi. Pois, acreditar. ele anda poeta. Mas, falando se calhar agora um bocadinho sobre a festa, o triplo da festa não é assim tanto, porque não sei quanto a vocês, mas eu acho que o ano passado gostei muito mais da festa. Yeah. Não sei se era porque estávamos mais perto também do palco. Claro que a experiência depois varia de cada um, mas eu acho que simplesmente foi uma coisa muito, muito fake, muito tipo comercial quase. Tipo, era DJ, era o Botas. Pá, eu queria era tipo a malta a cantar e ouvir os jogadores a falarem. Ouvi um comentário não, um vídeo do pessoal que estava no Saldanha. Tipo, aquilo parecia a faixa de Gaza, não é? Aquilo era foguetes por todo lado. Até nós chegamos a passar Aquilo, por lá. aquilo, não, não, mas tipo, Não, foi não, depois. mas Nós não estávamos. a seguir. Tipo, Mas todos os anos é tens, assim. tens, E tens para que ir o ver, ano o Diogo. Saldanha vai estar fechado de certeza absoluta depois do que se passou lá. Mas, Vai ser entre É, mas, campos. mas nós a devíamos Praça do era ter Rossio. ficado lá. Ou a Praça do Eu- Rossio. eu- Haverá sempre um sítio. é, Mas sim, a sim. festa não foi nada orgânica, não foi nada especial, mas por acaso à saída disseram uma coisa quando eu estava a filar da festa e que para mim faz muito sentido que é quem nos dera todos os anos estar a dizer pá, a festa do ano passado foi melhor que a deste. É, claro. Estás a Nós reclamar agora dos Mas até sim, já filhos de podemos carnes. avaliar as festas, meu. Mas para o Pá, ano mas tenho a foi uma certeza versão que vai ser Tomorrowland, melhor. como diz o pote David Guetta, calma lá. Pá, era só techno. Pá, mas, Tipo, aquele não dava. Eu, a certos momentos senti que estava numa discoteca. Tipo, Yeah. mas por mim, eu adoro este tipo de mas é o discoteca. A que é. discoteca de Sporting campeão é fantástico. Agora, Yeah. tipo, ano passado tivemos o Ricardo a chorar no Marquês. Eu também chorei no Marquês. Este ano não havia nada ali que me conseguisse fazer chorar. Uh, pá, não houve nada assim emocionante. Sim. Ao Não sei, o ano contrário. passado foi mais. Houve mais cânticos tipo espontâneos, houve os jogadores a falarem mais. Eh,
Eu tinha que levar mais soltinhos. Se calhar agora tinham instruções para não falarem tanto. Menos o Pote era o Menos único o que pote, tinha menos o instruções. pote, claramente. É pá, o pote. O pote é sempre o rei da festa. Muito bom. Bem, mais alguma coisa que queiram acrescentar a este dia magnífico das nossas vidas? Eu posso acrescentar uma sexta violino. Pronto, até posso já ser em tom de prémio, mas realmente acho que nós também estamos de parabéns, enquanto canal, não sei, estou a brincar. Mas realmente 2 anos e 2 títulos não, Sim, claro. acho que não é, Bem acho lembrado, que não não é? é, Muito bem lembrado. não Talismã. é Eu sorte, não tive é sorte, é a o realidade. lugar do leão talismã, mano. E por isso é que nós vamos continuar, mano, se isto continuar, esquece, mano. Vamos ter 80 e tal anos, Imagina. ninguém nos para, mano. Não, eu acho que nós agora, se não formos campeões, acabamos o canal. Pá, já acabou a coisa. Já Porque deu para assim ficar somos bem. sempre. Não, Olha, mas agora a sério. Acho que estamos de parabéns. Obviamente que cada sportinguista vive o clube à sua maneira, apesar de nós termos praticamente todos os mesmos valores. E acho que se nota cada um, quer dizer, pronto, eu e o Afonso somos os chorões, mas não quer dizer que vocês, Tomás e Diogo, Mas sintam eu, por acaso, eu menor não vou forma. mentir. Eu no estádio estava a tentar chorar, mas não me estava a conseguir sair a lágrima. Agora estamos a brincar. Não, mas saiu-me ligeiramente, mas não como vocês, mano. Eu não sei como é que vocês. Epá, pronto, são mais sentimentais, mas O juro por gajo Deus queria que estava chorar a e não dar tudo, consegue, mas não mano. estava a conseguir. Ricardo, estás a ver as lágrimas que o Isto não é crocodilo por te mal. vieste dizer Isto quando eu aqui estava a não é por gravar. mal. Afinal o crocodilo está aqui. Isto aqui não é por mal, mano. Pô. Não, Tão mas homem que Não, mas pá, também. Não, mas eu senti muito um momento, não senti, senti como vocês, mas se calhar de outra maneira, não foi? não, ou seja, mas era isso que eu queria dizer. Pronto, obviamente o Afonso estava aqui a falar do facto de nós estamos a chorar, mas não quer dizer que vocês não o sintam ou que não se sintam movidos por este campeonato. Acho que todos adoramos o Sporting, é realmente aquilo que, para além do resto, que nos une. Portanto, estamos de parabéns. E depois ia só dizer eh, que o prémio vai oficialmente, acho que posso entregá-lo ao Paulinho porque não sei. Nós depois, eu não meti no lugar de Leão, mas eu encontrei o Paulinho ao meio-dia de domingo, ou seja, passado o quê? 14 horas, Yeah. 16 horas de sermos campeões, de acabar o jogo, e o homem estava a regressar a casa, Da festa. e ainda estava a levar aquela garrafa enorme de Superboc de bicampeões. Quer dizer, o homem, bem, eu acho que não há ninguém que saiba, máquina. saiba fechar como o Paulinho. É o rei da É festa. que, é que a brincar, ele já deve ter para aí o quê? 40 e muitos ou 50 e poucos anos. E fogo, um gajo foi dormir, Há acordou mais e, fresquinhos. Nós, então. e ele no dia a seguir estava a voltar a casa. Meu. É Eu impressionante, estava. nunca. Eu não sei quanto a vocês, mas o dia foi muito duro em termos de tudo. Mesmo fisicamente, nós andámos imenso. E depois ficámos bué de horas em pé. Tipo, eu tinha as pernas tipo, mesmo tipo roxas de falta de circulação. Eu Eu nem sei nesse como é que dia, cheguei a casa, mano. Foi uma grande aventura para chegar a casa. Tive eu que nesse apanhar dia uma acho, moto, mano. eu nesse dia acho que andei quilómetros, acho quase que dava para ir a Fátima a pé, sinceramente. O que eu andei nesse dia não se Nós andámos explica em imenso. palavras. Temos a Nós andámos promessa Mas de imenso. olha, cumprir. Mas valeu a Atenção. pena. pois É o eu ia mais dizer isso. importante. Foi um bom treino para Foi. Alcochete. Sim, é Pá, verdade. sim, Cheio é de verdade. Alvalade. Mano. Sim, o que eu andei nesse Mas tu não dia, o vens. Alcochete para mim Tu vais de trotinete se é quiseres. beber água. Quem é que foi em trotinete? Não sei. Pá, se tu ficas O com as Tomás pernas não roxas de ir ao consegue. Marquês, meu. Não, o Tomás não consegue. Não, estou a Não, brincar. mas aquilo. Não, não, mas desculpa. Não, não, foi o andar. O andar não era o pior. O pior foi ficar em pé. Para mim, ficar em pé parado é muito pior do que estar a andar. Não sei quanto a vocês, mas para mim é muito pior. Malta, digo aí nos comentários se também acho. Exato. É a acumulação de ácido lático. Pô, Exatamente. Temos algum. Temos algum momento da estatística? Ou o Yulman já te roubou tudo? Aí o já me roubou tudo. A estatística fica para a antevisão da taça. Posso sugerir um? Ok. Mas era relativamente ao campeonato. Eu não tenho a resposta, mas era se vocês conseguiam ir rapidamente fazer a pesquisa, saber quando é que o Sporting foi pela última vez campeão na última jornada.
Quando é que o Sporting foi campeão na última jornada? Em que ano? Eu Vocês- acho que. Foi top em 2002. Posso nem precisar pesquisar. Mas isso não Contra foi o na Salgueiros. penúltima? Ah, pois foi. Eu acho que foi na última. Eu também acho que foi na última. Isso não foi nesse ano, acho que em 2000 também deve ter sido na Não, última. não, Salgueiros é 2000, não é 2002. Então 2002, pronto, então não sei contra quem Não, foi, mas foi na última, é. portanto, ia Ok. dizer que era mais um dado histórico e que só mostrava aqui a nossa força de coração de aguentar isto até ao fim, mas afinal. Aguenta na mesma, porque é a primeira vez que estamos a passar por isto, nós os quatro. Não me lembro nem de 2000 nem de 2002. Pois nem eu. Não, Não, no fundo, é aproveitar o momento. Se pegar no comentário do Leão, e é aqui uma pergunta ao Ricardo podes, também, ao mesmo tempo. O podes Richie porque P são. comentou Hum. na recepção do Sporting na Câmara. Finalmente vos vi. Nós vimos o Richie P. Pois, nós tivemos algumas pessoas a falar connosco, mas eu acho que ninguém se identificou como sendo o Richie P. Será que ele não nos Exato. viu e e não nos disse nada? Ou seja, que, se calhar que nos viu só ao longe e não disse nada. É que eu tenho pena, pá, gostava de ter trocado umas palavras, Richie P. Exato. Richie P, se voltares a ver, identifica-te como Richie P. Mas olha, então fica aqui outra nota, que é outro comentário também, que é o Vitor Mendes. Não sei se vocês se lembram quando nós andávamos a fazer a reação aos comentários, e acho que ele andava muito ativo quando era a questão do João Pereira e andava a comentar muito. Pá, simplesmente era um dos nomes que eu me lembrava aqui dos comentários. E a seguir ao Marquês, eu estou a entrar no carro, tipo 4 da manhã, ou sei lá, vem-me cumprimentar. Eu pergunto, então como é que te chamas? Vitor. E eu, por acaso, Vitor Mendes. E foi um grande momento. Conhecer. É bem engraçado, tipo, meter uma cara aos comentários que estão aí. Sim, E não vou senhora. agradecer mais, que eu já agradeci muito no vlog. Se quiserem agradecimentos, vão ver o vlog. Exatamente. Sim, olha, eu escolhi aqui dois comentários, um do Daniel Pereira e um da Dina, comentam sensivelmente a mesma coisa. Foram duas pessoas que, pelo que elas partilham, nasceram na década de 80, depois do título de 82, se não me engano. Portanto, estiveram também cerca de 18 anos, como nós, sem saber o que era ser campeão. Portanto, são pessoas que passaram por muito e têm muito mais piores memórias. Já passámos por muita coisa. E portanto, mais do que o prémio do documentário, é um agradecimento a todas estas pessoas que passaram pelos piores momentos e não desistiram e agora estão aqui a saborear a glória. Obrigado a todos os sportinguistas que mesmo sem ganhar, aqui continuaram, como o Daniel e como a Dina. Concordo, não há clube como o nosso. Nenhum clube tem uma massa adepta tão grande com os resultados que nós tivemos. Por isso, dizem, mas os ofícios sportingistas festejaram, não é verdade. Porque nós sempre tivemos Eu aquilo. acho que se os outros clubes, se o Porto ou se o Benfica ficassem 19 ou 18 anos sem serem Acabavam. campeões, desapareciam. Acabavam, é. Yeah. Bem, mas é tudo. Espero que tenham gostado deste grande podcast de festa. Tomás, É isso. Obrigado a todos. Saudações, meninas. tem que ser, não pode Só ser eu a seja, acabar.